Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 3, Preparar o Material para a Edificação. Autor, André Dong. Título da semana 2, A Plenitude dos Gentios. Sábado, ler com oração Daniel capítulo 9, versículo 24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. O reinício da história de Israel. No livro de Daniel vemos a profecia das 70 semanas determinadas ao povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel capítulo 9, versículos 24 e 25. A expressão teu povo se refere ao povo de Israel. Vemos as 70 semanas separadas em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Essas são semanas de anos, ou seja, cada semana corresponde a 7 anos. As primeiras 7 semanas se referem ao período que começa com a ordem do rei gentio Ciro, para que os judeus voltassem da Babilônia e trouxessem material para a edificação da casa do Senhor em Jerusalém, a qual será o segundo templo. Essa construção levou 49 anos, 7 semanas. O primeiro templo, construído por Salomão, havia sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e agora eles foram chamados para reedificá-lo. Da reedificação do templo até a morte de Jesus, temos um período de 62 semanas na história de Israel com Deus. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Daniel capítulo 9, versículo 26, parte A. Segundo essa profecia, ainda falta 1 semana para completar as 70 semanas. Quando o Senhor Jesus, o ungido, foi morto e rejeitado pelos judeus, a história de Israel com Deus sofreu uma interrupção temporária. É como se Deus parasse o cronômetro do tempo da história de Israel. A história dos gentios, porém, teve início. Aleluia! Então, a partir da morte do Senhor, começa a salvação dos gentios. A história dos gentios começa com a morte do Senhor e dura supostamente 2000 anos. Se de fato forem 2000 anos, já estamos bem perto do fim. Cremos que em pouco tempo se iniciará a última semana da história dos judeus. Quando será a última semana da história dos judeus? Vejamos, Daniel 9, 27 diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Aqui fala-se de uma aliança estabelecida por um príncipe que há de vir. Versículo 26, que será a besta de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, do versículo 2 ao 5, e durará 1 semana. Esse é o último período de 7 anos da história de Israel.
Cremos que a volta do Senhor está muito próxima. Por isso devemos pregar o Evangelho com mais intensidade. Vamos trazer mais materiais para edificar a casa de Deus. Quanto maior o número de pessoas salvas, melhor, até que cheguemos à plenitude dos gentios. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: quando será reiniciada a história de Israel com Deus? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.